Olá a todos, espero que estejam todos bem. Muito bom, mais essa vez aqui, nós nesse estudo muito gratificante, buscando aprender um pouquinho mais e entender o Evangelho do Cristo. Cada vez que a gente caminha desta maneira, é como se o nosso ser se iluminasse mais um pouco, porque além de conhecimento que nós vamos conseguindo adquirir, nós também, inconscientemente, conscientemente, nós vamos praticando no dia a dia. Então por isso que é sempre muito gratificante esse esforço que nós fazemos em prol do Espírito. Enquanto no mundo as pessoas buscam muito as coisas de César, pelo menos alguma coisa nós estamos buscando que é de Deus, e isso é muito bom. Certo? Eu separei hoje para nós trabalharmos o capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. E o item, o maior mandamento. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta, para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu, amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele. Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Vamos conversar um pouquinho sobre esses dois itens e vamos entender então o que é óbvio para todos nós, por que primeiro vem amar a Deus sobre todas as coisas. E por quê? Tem aquele capítulo também que vem falar do honrar pai e mãe. Olha só, por causa da mesma coisa. Quem primeiro nós devemos honrar? Senão o nosso Pai que está nos céus. Senão o que criou todas essas oportunidades que nós temos de estudar. Todas essas escolas, todas essas moradas para o seu filho. Então por isso, amar a Deus sobre todas as coisas, porque nós temos então a beleza da natureza, a beleza do céu, do sol, da lua, e essa oportunidade bendita que nós temos nos meios de conservação que a terra nos oferece, poder nos nutrir, poder trabalhar e então seguir o nosso aprendizado uns para com os outros. Mas aí então vem o segundo mandamento, que o Cristo vem nos dizer que um está ligado ao outro, que é amar ao próximo como a si mesmo. Aí vem então o semelhante, aí vem então o nosso irmão. Olha só que interessante. Amar ao próximo como a si mesmo. Amar o irmão de caminhada. Aquele aluno que segue conosco, no qual nós podemos ali, juntos, buscar a melhor forma de conseguir conhecimentos, de conseguir superar as nossas dificuldades e de ir buscando a todo custo evitar que os interesses materiais prejudiquem os meus interesses para com ele. Mas desde o caminhar da humanidade a gente vê várias histórias a respeito de que muitas vezes esse caminhar de semelhantes, então devido aos interesses da terra, um prejudica o outro. Nós podemos então ver a simbologia de Caim e Abel, como um próprio irmão vai então e tira a vida do outro. Por causa de quê? Ciúmes para com Deus, tendo então maiores interesses para si. A partir do momento que o próprio irmão está no seu caminho, então o que ele faz? Ele ataca o seu próprio irmão a ponto de tirar a existência. A simbologia que nós temos lá na Bíblia, E assim nós vamos caminhando pela humanidade até os tempos atuais, nós vemos isso o tempo inteiro. Então, desde antes do Cristo, tem a espada, tem a divisão e tem o fogo. Tudo isso, então, que nós vamos praticando uns para com os outros. E após o Cristo. Porque cada vez que vem ensinamentos, então vem as dúvidas e vem os conflitos. E aí mais espada ainda que o ser humano se utiliza para com o outro, porque agora vem um novo conflito. Então ele precisa de um novo motivo, primeiro para guerrear, para depois buscar a paz, para depois, então, de alguma maneira, buscar se entender.
Porque primeiramente nós passamos pelos instintos, todos nós nessa terra. Aquele instinto animalizado da ignorância. E com o tempo então, vem os prazeres, as sensações, e aí a gente vai neste mundo buscando o que nos satisfaz primeiro. Os sentimentos eles começam a aflorar depois, o que é natural. Um bom exemplo disso é quando a gente vê a lagarta. A lagarta, então, ela passa por todo um sofrimento, por dificuldades, mas depois que ela passa pelas provações ali da crisálida, então mais à frente ela se transforma em uma borboleta. Nós, espíritos imortais, também podemos colocar a mesma simbologia. Todos nós somos como lagartas ainda estamos nos conhecendo ainda estamos nos trabalhando ainda, porque nós teremos a mesma beleza e angelitude crística, por exemplo. Todos nós alcançaremos a nossa pureza de espírito, mas primeiro temos de passar momentos como lagarta, caminhando então por esses planetas primitivos de prova, expiação, regeneração. Vamos chegando a mundos felizes, é ali que o momento vai acontecendo. Então, quando a gente vai chegando à regeneração, nós vamos ali, então, cristalizados ainda naquela crisálida, buscando, então, entender o que acontece conosco. É aí que vai aflorando os sentimentos. Podemos dizer que os sentimentos, a fraternidade, a piedade, a amorosidade, o perdão, já começam em um mundo como esse, em um mundo de provas e expiações. Mas então eles vão se consolidando em nós em mundos de regeneração. É ali então que vai chegando mais sentimentos. E nós vamos observando que os sentimentos são mais válidos do que as sensações, do que as coisas efêmeras, do que as coisas do mundo. Aí a gente já começa a trabalhar mais o necessário e a gente vai esquecendo um pouco do supérfluo. E aí, então, quando a gente consegue chegar em mundos felizes, é o momento no qual nós estamos saindo das crisálidas. Nós ainda temos muito que aprender. Tem, mas ali o bem impera, ali não há maldade mais. Ali estamos então com toda a beleza de um espírito que se tornou borboleta, simbolicamente falando, mas um espírito que agora entende de verdade o caminho no qual, desde quando ele começou lá atrás, chegou agora, e ele então percebe agora o caminho no qual que ele buscava desde então. Por que vinha aquela tristeza, aquela melancolia? E agora ele percebe por quê. Porque ele estava então a caminho de encontrar a felicidade, e agora ele encontra. E agora então toda a melancolia e aquela tristeza daquele espírito criança ainda, então se desfaz. E isso tudo que faz com que nós consigamos alcançar esse estágio de borboleta é nada mais, nada menos do que o Evangelho que nós estamos estudando aqui, que nós estamos buscando praticar no dia a dia. É essa religiosidade que nós estamos trazendo, digo, agora, porque antes não existia muito religiosidade. Existia mais religião. A religião que era dominada pelos homens. Hoje sim a religiosidade está chegando de verdade. Aquela religiosidade que trabalha o espírito. E não mais aquela religiosidade que só trabalha cultos exteriores, ser limpo por fora, mas continuar sujo por dentro, adoração de imagens, estatuetas, entre tantas outras coisas. Não, hoje nós adoramos somente a Deus. Nós não tememos a Deus, mas nós o respeitamos, nós o amamos e nós buscamos então nos aproximar de suas leis. E nós vamos então galgando com essa religiosidade o nosso espírito. Nós vamos de verdade agora limpando por dentro. E aí nós vamos conseguindo ser limpos tanto por dentro quanto por fora. E não mais pessoas que ostentam, como nos tempos atuais, as pessoas ostentam tudo que tem de material. Tudo que dizem que são seus poderes temporais. E então nós temos o egoísmo. Nós não entendemos neste mundo que existem hierarquias, como Cristo vem nos ensinar, por exemplo, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós precisamos entender que sempre vão existir governantes e governados. Então é natural que nós entendamos que nós devemos fazer como o Chico dizia, orar para os nossos governantes. E por que eu estou citando isso também?
Porque além de estarmos em conflitos de pandemia, estamos também em conflitos na política. Brigas para todo lado, conflitos, ódios. E isso não nos leva a nada, mas orar leva a tudo. Elevar o nosso pensamento a Deus e buscar compreender que todos nós devemos caminhar juntos, governantes e governados. Nós podemos observar que até conflitos existiam em nosso lar. Lá nós podemos observar que, se não me engano, é no próprio livro Nosso Lar, que conta a história de que ali o governante de Nosso Lar teve problemas também com seus habitantes. Eles também estavam questionando, então, aqueles que estavam governando. Mas nós vamos observar, se nós pegarmos a Revista Espírita, a primeira Revista Espírita, a primeira edição, lá vem nos falar também de mundos felizes. Porém, nós também temos, se não me engano, no capítulo 3º do Evangelho, que fala de mundos felizes. E lá, então, ele faz uma consulta com um espírito que é desse sistema, mas que pertence a um mundo mais evoluído, um mundo feliz, e ele vem nos dizer sim, que existem governantes ainda, existem governados, existe porém ali um respeito, porque os governantes, eles são justos, e eles são governantes porque no momento a sua inteligência moral está um pouco mais elevada do que a dos outros, mas ali não tem distensões, ali não tem a cultura do ódio, ali tem o respeito entre todos, ali ninguém tem a falta do necessário e também ninguém tem o supérfluo. Ali também continua como neste mundo. Para conseguirmos as coisas, necessitamos das nossas aptidões, da nossa inteligência. Em mundos felizes também é assim. Nós também temos de trabalhar e conseguir também as nossas coisas. Aqueles que são mais inteligentes ainda conseguem mais. Aqueles que são menos ainda conseguem menos. Mas é tal qual, por exemplo, um artesão. Um artesão, muitas vezes, ele não necessita de muito. Mas uma outra profissão, talvez ele necessita de um pouco mais para ele poder dar conta de todos os seus estudos. E assim, então, todos têm o necessário. Uns mais, outros menos. Mas lembrando, esse mais e menos não é a falta. E nem é o supérfluo. Diferente do que nós estamos aqui neste mundo. Neste mundo, nós sabemos que existe a falta do necessário para muitos na Terra. E nós sabemos também que existe o supérfluo para muitos que estão aqui na Terra. Essas diferenças ela vai se fazendo com o tempo. Elas vão se desfazendo com o tempo quando o ser compreende o maior mandamento. Quando o ser compreende que ele deve trabalhar a terra assim, dar a César o que é de César. Porém, trabalhando para César, dando o que é de Deus. Enquanto ele está no mundo trabalhando, estudando, pagando os seus impostos, ele vai também dando a sua contribuição, ele vai colaborando para o meio, dando as suas opiniões, utilizando de suas aptidões. E então ele consegue sim fazer a sua parte, e cada um fazendo a sua parte, cada eu trabalhando, cada eu transformando um pouquinho que pode transformar, junto com a sua família, junto com os seus filhos, junto com a sua comunidade, nós vamos conseguindo, sim, a transformação necessária, buscando deixar o egoísmo de lado e conseguindo, sim, oportunidades para todos, trabalho para todos, saúde para todos, moradias para todos, fraternidade, amorosidade para todos. Isso vai acontecendo com o tempo naturalmente nessa escola. Então é por isso que nós devemos sempre abraçar essas lições que vêm nos trazer, vêm nos orientar, vêm as instruções dos Espíritos, e então nos chama a atenção, fala qual é a maior chaga da humanidade, o egoísmo, e fala para nós então, que mesmo que porventura não tenhamos ainda aquela fé necessária para superar as nossas dificuldades, se buscarmos praticar a caridade, mesmo que não consigamos aquela verdadeira caridade, com o tempo nós vamos encontrar a fé em nossas ações. Porque com o tempo nós vamos nos comovendo com a dificuldade do outro. Com o tempo, então, a dificuldade do outro vai nos mostrando devagar
que aquele ser que por ali passa é o irmão nosso e que ele precisa do nosso auxílio. Então, antes, quando fazíamos apenas por dó e pena, vai surgindo a piedade. Aquela piedade na qual o ser sente de verdade pelo outro. Uma coisa que não acontece no início quando o ser se propõe a praticar a caridade. Inicialmente ele faz por fazer, por aparecer, para ostentar. Então, com o tempo, ele faz de verdade. Ele passa então a esconder o que ele faz a caridade. Aquele auxílio que agora ele pratica, que antes poderíamos chamar de esmola. E agora então ele consegue praticar a caridade de verdade, porque essa prática, no passar dos anos, trouxe a fé tão almejada. Aquela fé que não tem como eu tirar de mim e passar para o outro, ou o outro tirar dele e passar para mim. É aquela fé que nasce aqui no peito. É aquela fé que faz o ser de verdade começar a se transformar, começar a deixar com que o seu coração possa ser invadido por sentimentos. E aí então vai acontecendo uma coisa magnífica. Ele vai deixando de lado os instintos, vai deixando de lado os prazeres terrenos e começa a trabalhar então sentimentos. Porque ele percebe que são os sentimentos que fazem com que ele encontre de verdade a felicidade tão almejada. Antes, trabalhando só instinto, sensualidade, sexualidade, matéria, ouro e prata, utilizando-se dos prazeres terrenos, ele vai vendo que, ora ele está bem, mas então depois vem uma amargura, vem uma tristeza, vem as misérias, vem as decepções. Aí então ele percebe, esse não é o caminho. O caminho então é o buscar trabalhar aquilo que vai fazer com que eu esteja além de tudo isso aqui. Porque deve existir alguma coisa além. É aí então que ele abre as portas do Espírito. Ele deixa de ser aquele morto que o Cristo disse lá atrás, no qual ele pede para aquele jovem, segue-me e deixe os mortos enterrarem os seus mortos. Então, este ser passa a ser um vivo de verdade. Ele passa a ter sensatez. Ele passa então a ter lucidez. E ele começa a ter bom senso na sua caminhada. Discernimento na sua caminhada. Porque agora a religiosidade se adentra naquele coração. E ele se torna ali um espírito imortal de verdade. Um filho de Deus. Que agora compreende o que ele veio fazer na terra. Que ele veio sair deste estado de lagarta ignorante para uma borboleta brilhante, aquela que emana a luz divina, que emana conhecimentos, que emana bondade e que emana sentimentos. É bom a gente utilizar também a ficção, que a ficção ensina tanto para nós, né, esses filmes que a gente vê. Vamos observar, por exemplo, aquele primeiro filme da Mulher Maravilha. Acho que é isso mesmo o nome, né? Mulher Maravilha. Então, o primeiro filme dela que fizeram, esse mais moderno de agora, né? Mostra então ela lá na ilha dela, totalmente ignorante, sem saber o que tem lá fora. E sem se conhecer de fato. Tanto que ali a gente vê que a partir do momento que explode o poder dela numa defesa de espada, ela fica meio assustada. O que é isso? O que é isso que sai de mim? O que é isso que eu tenho? Aí então ela sai para o mundo. E aí, antes, ela achando que eram as coisas exteriores que iriam fazer sentido na vida dela e fazer com que ela derrotasse o mal, que era no qual uma espada, que ela acreditava que era aquela espada que iria então vencer o mal, ela percebe então que não é aquela espada, mas é algo que tem dentro dela, que faz com que ela consiga vencer. E a gente vê então toda a sua trajetória e no final do filme ela consegue perceber esse poder dentro dela. E esse poder de superação, de vencer as nossas dificuldades, de nos aprimorar, nós temos porque Deus nos criou seres inteligentes. E essa inteligência, assim como ela, a Mulher Maravilha, lá no filme foi desenvolvendo, nós vamos desenvolvendo através das reencarnações. E nós vamos ficando maravilhados com o que nós podemos fazer. Nós vamos observando que nós somos muito capazes do que antes éramos. Antes nós vamos observando a nossa trajetória e vamos vendo que, nossa,
Antes eu estava ali naquele cubículo, eu estava simplesmente andando em linha reta e tampado dos lados, como às vezes, como era o cavalo antigamente, aquelas carrocerias que os cavalos eram atrelados às carroças e tinha um tampão aqui em seus olhos, ele só conseguia ver então só na frente. Mas não, a gente percebe que a gente consegue muito mais, que a gente consegue aprender muito mais, porém trabalhando a humildade. Porque cada vez que a gente aprende, a gente percebe que o horizonte ele se distancia. E quando a gente tem a humildade de aceitar que a gente está aprendendo sim, isso é muito bom, porque nos auxilia a superar, a vencer as nossas dificuldades, a caminhando nessa terra como Cristo vem nos orientar, buscando o quê? Benevolência, indulgência, perdão das ofensas, ter Ele como modelo e guia, e assim como Ele pede, crede em Deus, mas crede também em mim, e Ele então vai complementando. Ninguém morre, a vida continua, basta que entenda que é necessário nascer de novo para conseguir de verdade, então, se encontrar como espírito, se encontrar como um ser mais puro, que isso vai acontecendo com o tempo. E aqui eu separei para nós, do livro O Espírito da Verdade, de Chico e Valdo Vieira, que tem a ver com esse item, o capítulo 11. No retoque da palavra. Seja onde for, não afirme. Detesto esse lugar. Cada criatura vive na terra dos seus credores. Ouvindo a frase infeliz, não grite. É um desaforo. Invigilância alheia pede a nossa vigilância maior. Atravessando a madureza, não se lamente. Já estou cansado. Sintoma de exaustão, vontade enferma. Sentindo a mocidade, não assevere. Preciso desfrutar a vida. Romagem terrestre não é excursão turística. À frente do amigo endividado, não ameace, hoje ou nunca. Agora alguém se compromete, amanhã seremos nós. Ao companheiro menos categorizado, não ordene, faça isso. Indelicadeza no trabalho, ditadura ridícula. Perante o doente, não exclame, pobre coitado. Compaixão desatenta, crueldade indireta. Ao vizinho faltoso, nunca diga, dispenso-lhe a amizade. Todos somos interdependentes. Sob o clima da aprovação, não se queixe, não suporto mais. O fardo do espírito gravita na órbita das suas forças. No cumprimento do dever, não clame, estou sozinho. Ninguém vive desamparado. Colhido pelo desapontamento, não reclame. Que azar! A lei divina não chancela imprevistos. A face do ideal não se lastime. Ninguém me ajuda. No Espiritismo, temos responsabilidade pessoal com o Cristo. André Luiz. Os ensinamentos vêm nos mostrar que nós não estamos sozinhos. Que mesmo aqueles que são órfãos têm toda uma espiritualidade ao lado, auxiliando. Então, que nós possamos ir trabalhando esses ensinamentos, que nós possamos abrir os nossos corações para que, devagar, possamos entender e praticar melhor as leis de Deus uns para com os outros. Se tiver necessidade de ir, fica à vontade, tá? Tá certo. Eu já vou desligar por agora e daqui a pouco eu já coloco o vídeo do estudo, tudo bem? Ah, certo. Tranquilo. Então tá, um abraço para todos. Obrigada. Um abraço, Alexandre. Até a próxima. Nada, fiquem com Deus. Vai com Deus, Alexandre. Obrigada. Amém.